dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, latire. Padre, quanto à igreja e o exorcismo, o que o senhor poderia nos dizer? A igreja hoje em dia continua praticando o exorcismo? Naturalmente, o exorcismo, ele, assim como no tempo de Jesus, ele exorcizou certos casos onde estava presente o espírito do mal. E Jesus sempre, ele quis a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas. E a maldade, ela prejudica o ser humano nos seus objetivos, na sua vida, no seu relacionamento. Então nós percebemos como em todos os tempos o exorcismo é praticado em casos que realmente a gente percebe que a presença demoníaca se faz sentir. Agora, como no tempo de Jesus, todos os males em si no ser humano, eles eram considerados como demoníacos, como a presença do demônio, mas todos os males que em si eram males físicos que não são demoníacos. Só que o povo, na mentalidade do povo, tudo isso era fruto do demônio, obra do demônio, quando são deficiências físicas ou então espirituais. E Jesus sempre procurou trazer a saúde e a paz no coração das pessoas. Já ocorreu algum caso em que fosse necessário a intervenção de algum padre ou mesmo do senhor referente a combater o mal através do exorcismo? Já aconteceu, sim. Naturalmente é muito difícil a gente saber até que ponto isso é realmente uma ação diabólica, onde a presença do ser do mal se fizesse sentir. Agora, é certo que em muitos casos a gente sente que aqui realmente se fez presente a força do mal, portanto precisa de um exorcismo. E quanto aos padres, no caso existiria algum padre especializado ou a igreja encaminha para algum especializado? O senhor também poderia praticar o exorcismo? O senhor já teria feito o exorcismo de alguém? Já tenho praticado. Agora, para fazer exorcismo, em princípio, existem as pessoas especializadas, preparadas, indicadas pelo próprio bispo. Agora, há certos casos que a gente não tem tempo para isso, não temos tempo a perder, tem que ser uma coisa, tem que ser agora. Então, a gente tem que se preparar muito, com muita oração, com a presença de Deus, porque exige uma força muito grande, existe um desgaste psicológico e espiritual para realizar e exercer o exorcismo. E em certos casos que são muito difíceis, precisa muita oração, intervenção de Deus, estar com Deus para que se concretize o exorcismo. Há algum caso, alguma particularidade que o senhor possa nos contar, nos relatar? Olha, eu já presenciei de casos onde, mas eu vejo isso, nesse caso, muito mais
um desvio de equilíbrio emocional e espiritual, mas com uma presença demoníaca. Certos casos onde a pessoa, por exemplo, tem uma força extraordinária, prejudica o ambiente, até queima roupas, ou então quebra pratos. A gente sente como é preciso fazer um trabalho assim detalhado com a pessoa, diríamos assim, possessa. E nesse caso, o senhor praticou exorcismo? Nesse caso em particular? Dessa pessoa? Por isso que eu digo, a gente nem sempre sabe se realmente era exorcismo ou não é. E como faz assim, no caso, nessa dúvida que o senhor teve, o senhor preferiu agir de que forma? Eu fiz um trabalho com a pessoa, eu estudei com a pessoa, eu rezei com a pessoa, com essa pessoa, conversei, dialoguei, e eu fiz imposição de mãos, porque nós temos dentro de nós energias, e essas energias elas podem amenizar o problema que a pessoa está atravessando. Então a força do mal ela diminui, porque Deus sempre será mais forte, e Deus estando com a gente vence sim. A maldade ela tende a se afastar. Por isso, em alguns casos eu percebi perfeitamente que além de um desequilíbrio emocional e espiritual, a força do mal estava personalizada dentro desse ser. Ela se aproveita, então, no caso, dessa situação? Justamente de pessoas fracas espiritualmente. Então, o demônio... Agora, não vamos chamar de demônio também presente em cada ser humano que tem um certo desequilíbrio. Não, aí também não. Nós temos que ver muito bem, e há tantos casos onde não existe uma possessão demoníaca, mas sim um simples desequilíbrio emocional e espiritual. No caso, nesses exorcismos, costuma-se perguntar o nome daquela entidade, eu não sei o nome daquele ser, como se dirige. Qual seria, o senhor perguntou o nome, qual seria aquela entidade que tinha invadido o corpo da pessoa no qual o senhor fez o exorcismo? O senhor conseguiu obter esse nome? Não, eu não consegui porque nem perguntei, porque eu sabia o nome da pessoa. Então eu sempre chamava pelo nome. E no começo ele não respondia nada. E também não se identificava. Mas por isso mesmo eu insistia no nome mesmo dele, porque o nome da pessoa é algo forte na vida das pessoas. E quanto tempo levou para completar esse exorcismo? Olha, eu diria, primeiro eu estive com a pessoa durante 1 hora, depois eu voltei no dia seguinte. Foram 2 momentos fortes e depois mais uma terceira no outro dia, porque o tempo para nós é muito importante. Essas coisas não se faz assim a rodo, de 1 hora para outra. Ela precisa ser reeducada. Ela precisa sentir a força de Deus. A força de Deus sempre será maior. E por isso ela consegue, com as suas próprias forças, a força de Deus, superar esta fase assim difícil em que ela se encontra. O senhor poderia nos dizer agora, isso teria relação
com o que está acontecendo hoje em dia na Terra Santa? Aqueles conflitos todos, isso teria alguma relação de estar acontecendo mais evidências desses fatos todos de guerra, e isso seria a ação do mal? Olha, o demônio, ele existe. E onde ele puder colocar o seu rabo, ele está. Por isso, nessas terras, inclusive a Terra Santa, que a gente diria, mas lá vai ter só harmonia, só felicidade, só a união das pessoas. Mas é justamente lá que as pessoas não se entendem, as guerras continuam. Quer dizer, se um pudesse comer o outro, faria. Isso é um espírito demoníaco, sim. E que para a gente desencadear um processo de melhora, precisa de gerações, às vezes, onde existem pessoas, porque as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, e justamente o demônio, ele não quer a união do homem com Deus. Não é isso que ele quer. Ele quer ver todos no mesmo valo, no mesmo buraco em que ele se encontra. Então, a maldade, ela continua no mundo. Aliás, em cada ser humano existe dentro dele um pouco desta maldade. Existe. Infelizmente, existe. Não é só o bem. E nós ainda desconhecemos o nosso potencial verdadeiro. Pela psicologia, pela parapsicologia, nós só conhecemos, quem sabe, 10% do nosso potencial de verdade. Sim. Aproveitando, o que a igreja, ou no caso, o que o senhor poderia nos dizer sobre o homossexualismo? Esse fato que está ocorrendo agora e alguns querem fazer com que isso se torne moda, isso é ação do demônio? Eu diria que, como o mal ele existe por tudo, também este é um mal no mundo. Mas é um mal, claro, um desvio do verdadeiro sentido do homem e da mulher. Porque o homossexualismo, isso é ambos os sexos. Então, é um desvio de personalidade. São erros de formação, de educação. Agora, já que houve esse erro, nós temos que respeitar assim, a pessoa assim como ela é, aceitá-la. Há pessoas que acham, tem que ser desprezada. Não, também não é por aí. Nós temos que respeitar o ser humano assim como a mulher. Houve erros, houve. Agora, já que ele existe, ele está aí, é uma realidade em nosso mundo, o homossexualismo vem muito da falta de amor, de carinho, de compreensão das pessoas. Se originam esses desvios fruto de uma falta de uma educação de personalidade. A igreja continua, ou algum momento acreditou ou afirmou que isso seria um sinal dos tempos, e que outros dizem, em várias pesquisas arqueológicas, que seria o final dos tempos. O que o senhor teria para nos dizer quanto a isso? Bem, sinal dos tempos, nós passamos em todos os tempos também nós temos sinais dos tempos. O homossexualismo, ele amanhã pode ser curado se os homens quiserem. E quanto ao final
dos tempos. Alguns dizem que seria 2012. Existiam civilizações avançadíssimas no passado e que deixaram marcas arqueológicas. O que o senhor teria para nos dizer sobre isso? Olha, Jesus inclusive fala do fim do mundo. Agora, guerras, terremotos, isso sempre houve e sempre vai haver. Agora, isto não é sinal do fim do mundo. O mundo, aliás, o mundo em si, a natureza é tão bonita. Deus não vai destruir este mundo em que nós vivemos. Não acredito. E vai haver, sim, o fim do mundo para nós. Nós um dia vamos terminar, sim. Por isso, façamos o bem enquanto que há tempo, enquanto que nós estamos aqui. O senhor poderia deixar, eu gostaria de deixar uma mensagem para o nosso web espectador? Com muito prazer. Olha, nós estamos aqui de passagem. Jesus nos deixou um mandamento: o amai-vos e não amassai-vos uns aos outros. Se a humanidade realmente se ajudar, aí sim nós vamos dar uma orientação segura para este mundo que é tão bonito, que é tão maravilhoso, e as pessoas, como imagem e semelhança de Deus, serão capazes realmente de compreender-se mutuamente, ajudar-se mutuamente, para que este mundo seja mais feliz, porque você existe, porque você está aqui, você, criatura de Deus, e Jesus que continua presente na sua vida e na nossa vida, que Ele possa te dar muita paz, e o mundo será mais feliz, com menos erros, menos pecados, e o mal não terá mais vez. O demônio será destruído completamente, porque com a força de Deus ele será realmente destruído. Padre Albertino, o senhor poderia dar uma bênção para a nossa empresa, a Periscópio Produções? Com muita satisfação. Nós realmente desejamos que vocês consigam levar sempre o amor, a paz, a união. Nós vivemos num mundo de transformações, onde a internet toma conta do mundo e é uma coisa boa. É o tempo da comunicação, mas que possamos sempre mais aprender de Jesus a se comunicar como gente, como pessoas, como amigos, e que a sua empresa tenha esta bênção do céu, que vocês possam realizar muitos eventos, possam transmitir aquilo que é o melhor para a vida do ser humano, que é a fraternidade e o bem-querer. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós, permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Valeu.